ativando aqui para gravar só. Então, hoje, a gente vai fazer... a gente vai dar início, eu vou dar as instruções para vocês fazerem o IA2. Vocês vão começar a fazer ele na aula de hoje e vão terminar para me entregar na aula do dia 28, que é daqui a 2 semanas. Dia 21 é semana que vem, é feriado, então a gente não vai ter aula, mas ao longo das 2 semanas, se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, alguma questão em relação à atividade, eu vou estar disponível por mensagem para responder as dúvidas de vocês. Mas é legal que vocês comecem a fazer hoje, que aí se surgir alguma dúvida, eu consigo conversar com vocês agora, já. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para eu poder mostrar o que vai ser essa atividade. Tá carregando. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Tá. Então, vocês vão entrar aqui na disciplina de vocês, Introdução à Psicologia. O IA2 é essa aba aqui, Análise de um Personagem. Então, em duplos ou trios, vocês vão escolher uma obra de ficção, um filme, um seriado, uma novela, ou então um livro, e vão analisar um personagem dessa obra que vocês escolheram, com base nos textos trabalhados na disciplina. Eu tinha pedido anteriormente para ser de um vídeo específico que eu mandei para vocês, mas como eu sei que não foi todo mundo que conseguiu abrir esse vídeo, então eu não vou pedir ele, tá? Eu vou pedir para vocês escolherem um da preferência de vocês. Pode ser qualquer filme, qualquer seriado, qualquer novela, qualquer livro, e aí vocês vão escolher só um personagem para analisar a história dele. O objetivo é descrever as características da personagem e relacionar com seu histórico de aprendizagem ou com características genéticas. Eu vou pedir para vocês explicarem como é a personagem e tentar supor por que essa personagem é desse jeito. Então, por exemplo, vocês vão escolher um personagem da novela que passa na novela das 8, vamos supor. Então, vocês vão descrever, vão contar, ele é mandão, ele é nervoso, ele é mal educado, sei lá, o que vocês descreverem daquele personagem. E aí, vocês vão tentar explicar, de acordo com a história dele, por que ele é daquele jeito, certo? Pensando nas explicações que eu dei também na aula passada e nas aulas que foram em sala de aula também, que a gente falou de construção da subjetividade, de construção da personalidade, desses assuntos. Então, vocês podem fazer o trabalho em duplas ou trios, não mais do que duplas, não mais do que 3 pessoas, tá? No máximo 3, até 2 páginas escritas, e a data de entrega, como eu falei, é até dia 28 de abril. Se vocês esquecerem como é que é para fazer, tem aqui no plano de aula a explicação certinha do que vai, de tudo que vocês têm que fazer, né? Então tá aqui a leitura do texto, a mesma instrução, e aí o texto, o que eu tô pedindo nesse texto? Descrever um personagem e relacionar suas características com a sua história, como eu expliquei para vocês, né? E é isso. Aí, aqui tem um tópico para vocês postarem as dúvidas. Se surgir alguma dúvida durante a semana, vocês podem postar aqui, ou me mandar aqui pela mensagem também, se não tiver entendido alguma coisa. E aí, aqui nesse é onde vocês vão entregar o trabalho. Aí vocês vão vir aqui, acrescentar um tópico, aí vai escrever, sei lá, IA2, vamos supor. Aí, aqui vocês vão colocar o nome de quem fez o trabalho. Vamos supor que Jaqueline e Tatiane fizeram juntas. Estou supondo, tá? Aí aqui na mensagem vocês vão escrever o nome completo das duas e anexar o arquivo aqui. Eu já mostrei para vocês como é que faz, né? Escolhe um arquivo, aí vai abrir a pasta do seu computador
igual a como se você fosse anexar um arquivo no e-mail, por exemplo. Então aí você escolhe aqui e pronto, certo? Isso quando tiver finalizado, tá? Até dia 28, então, para entregar. Hoje eu vou pedir, então, para vocês iniciarem a tarefa, iniciarem o IA. Podem começar a fazer com alguém que está online agora, ou se, por exemplo, tiver algum colega que está disponível agora para fazer, mas ele não tem internet para entrar na chamada, alguma coisa assim, vocês podem começar a se organizar por WhatsApp, da forma como vocês preferirem, para começar a escolher qual vai ser o filme, ou qual vai ser a novela, ou o que vocês vão analisar, e para começar a fazer e poder tirar as dúvidas, tá? Eu pedi normas da BNT, eu não sei, deixa eu ver, acho que eu não sei se eu não escrevi aqui. Ah, eu escrevi sim. A formatação do texto deve seguir as normas da BNT. Essas normas são a fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento entre as linhas, o alinhamento do texto e as margens. Mas não precisa fazer capa, contracapa, sumário, a separação de introdução, desenvolvimento, conclusão, não precisa disso, tá? É um trabalho mais simples. Só a formatação do texto que eu quero nas normas da BNT, tá? Ok. Alguém tem dúvidas, gente? Perguntas? Ok. Certo? Vocês podem começar a fazer deixando a chamada ligada, que eu vou continuar aqui disponível. E aí é só vocês me chamarem, que vou estar de fone, vou estar ouvindo vocês. Ou então, se vocês preferirem, vocês podem desligar a chamada e procurar o filme, procurar o material, tentar começar a fazer. E aí, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês entram de novo e me perguntam. Eu vou continuar online aqui, até porque pode ser que outros colegas me procurem daqui a pouco. Tá. Professora, Hum. esse trabalho, ele tem que ser feito em dupla ou trio ou pode fazer individual? Eu prefiro que vocês façam em dupla ou trio, porque tem a possibilidade de vocês discutirem, eu acho que é mais rico. Mas se você quiser, fizer questão de fazer sozinha, não tem problema. Ok. Bom, então vamos ao trabalho. Conforme vocês forem pensando em algum personagem ou algum filme, vocês vão me avisando se precisar de alguma coisa, se quiser confirmar se dá para analisar dessa forma, enfim, o que vocês quiserem fazer. Vou até olhar se eu coloquei o vídeo da aula passada aqui, eu acho que eu coloquei. Não, não coloquei. Vou colocar o vídeo da aula passada aqui também, para quem não tiver assistido, que acho que vai facilitar um pouco a discussão também. Professora, na Sim, internet ela tá caindo. Eu vou sair e qualquer coisa eu entro para falar com a senhora. beleza, pode entrar no mesmo link que eu vou estar aqui. Então tá bom.
Oi, Thaís, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu passei para o pessoal que entrou um pouquinho depois que eu falei com você, Uhum, eu passei as instruções para fazer as atividades de hoje. tá, Eu vou te explicar também. A gente tá. vai começar a fazer hoje o IA2, tá? Uhum, Lá no AVA, vou compartilhar minha tela com você para você poder ver também, mas lá no AVA eu coloquei agora à tarde para vocês o material. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo meu AVA para você? sim. Tá. Então, lá no portal de vocês, no AVA, vai estar esse material aqui, na aba do IA2, análise do personagem. Uhum, Como o pessoal não conseguiu acessar aquele vídeo que eu tinha deixado, que você falou que assistiu, do Modern Love, uhum, a maioria dos colegas é, não conseguiu colocar a legenda, igual você falou. uhum, Então, eu decidi mudar um pouco do que está proposto lá no plano de ensino, mas não vai ficar tão diferente assim. A única diferença é que vocês vão poder escolher o filme, ou o seriado, ou a novela, ou o livro que vocês querem analisar. Não precisa ser aquele lá que eu coloquei. Então, vocês vão uhum. escolher pelos critérios de vocês. Pode ser um filme que você já viu 1000 vezes, pode ser um filme que você gostou, enfim. Em duplas ou trios, vocês vão escolher uma obra de ficção, então, ou filme, ou um seriado, ou uma novela, ou um livro, e analisar um personagem só, com base nos conceitos trabalhados nos textos da disciplina. Então, o objetivo é que vocês descrevam as características desse personagem e depois vão relacionar o histórico de aprendizagem ou com características genéticas dessa pessoa. Uhum. Então, você vai explicar como ele é e supor por que que ele é desse jeito. Claro que nenhum filme, nenhuma obra assim vai dar 100% de noção da história da pessoa, né? Um ser humano é muito mais complexo do que um filme ou um seriado pode mostrar, mas é realmente uma suposição, né? É, então, vocês vão escolher um personagem qualquer e explicar, olha, o personagem do filme tal, ele é assim, 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 tem essas características. De acordo com a história de vida dele, isso se relaciona com isso, isso e isso, segundo a história do filme. É mais ou menos assim, tá? Que é para fazer. Ok. E aí, o texto tem que ser feito na formatação das normas da BNT. Não é aquela formatação completa que você precisa pôr capa, contracapa, sumário. Não quero nada disso, não precisa, tá? Só a fonte, o tamanho da fonte, só a formatação do texto mesmo, esses itens que eu coloquei aqui. Aí Aí, é do ah, classificado. É esse básico? i- isso, Aham. isso. Então, como eu falei, pode ser duplos ou trios, não mais que 3 pessoas, e aí até 2 páginas para escrever o texto. A data de entrega é daqui a 2 semanas, dia 28, porque semana que vem, que é dia 21, é feriado, então a gente não vai ter aula. Então, Uhum. vocês, nesse meio tempo, podem entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, se precisar, pode falar, deixar a dúvida aqui no fórum, ou por Uhum. mensagem mesmo. Você tem meu WhatsApp, né, por ser representante, mas em geral eu dei essa instrução. Uhum. E a entrega do trabalho nesse outro fórum aqui, acho que eu já expliquei também em outro momento como é que ele funciona, mas é só Aham. Só arrastar ele. acrescentar aqui. Isso, anexar o arquivo aqui e tudo certo. Então, ok. Só para recapitular, eu posso então escolher a personagem lá da sériezinha? Pode escolher ela mesma. Se você quiser escolher outro, pode, mas pode escolher ela também. Tá. Aí vai dos seus critérios. Uhum. Aí com base no Professor, que. pode ser qualquer filme? Pode. Ok, Só não então. esquece de citar certinho qual que é o filme, né? Todas as informações para eu poder saber. Mas pode escolher qualquer um. Aí hoje, então, é para vocês já começarem a fazer, tá? Pode falar com algum colega que esteja online agora, ou com um colega que você já tem costume de fazer trabalho, mas aí vocês podem começar hoje e eu vou ficar online até 8h30 para ajudar vocês, para tirar dúvida, enfim, para ajudar vocês a construírem o trabalho mesmo. Ok, então. A gente vai pegar a personagem de acordo com o que a gente viu até agora nas aulas.
A gente vai descrever características desse personagem relacionado com o que a gente já estudou. Isso. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu falei só para a turma da manhã. Eu coloquei um episódio de um podcast na aba da semana passada, que é o nome da aba é A Multideterminação do Humano, do comportamento humano. Aí lá eu coloquei um link de um podcast parecido com aquele que era de história, que eu tinha deixado antes, de história da psicologia. Então, se vocês quiserem também usar ele como material complementar, é o mesmo assunto que eu já falei. Não vai ter muita novidade lá, mas é só para complementar, caso vocês queiram, ele é legal também para ajudar, Ok, certo? certo. Então tá. Aí quem quiser manter a chamada ligada e vir me procurar quando precisar, eu vou estar aqui. Quem não quiser pode desligar e voltar quando tiver dúvidas, que eu vou. Tá, é o mesmo link, é só clicar lá de novo que vocês vão cair aqui. Agora, João e Evelyn, que entraram depois, né? Vocês me ouviram? Não pegaram a explicação toda, né? Vocês chegaram um pouquinho depois. Hoje a gente vai começar a fazer o IA2, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o material que está lá no AVA e explicar como que é para ser feito. Entra lá no AVA de vocês, tem essa aba aqui, IA2, análise de um personagem. Certo. Aqui tem a explicação do que é para vocês fazerem certinho, os tópicos, né? Que é para vocês escolherem ou um filme, ou um seriado, ou uma novela, ou um livro, e analisar um personagem dessa obra de ficção que vocês escolheram. Vocês vão contar um pouquinho como que é essa pessoa, quais são as características dela, e tentar explicar por que ela é desse jeito, com base nos textos que a gente já estudou. Então, falando um pouco da construção de personalidade, de subjetividade, de que algumas coisas podem ser influência genética, outras podem ser influências da cultura. Eu quero que vocês relacionem com isso. E aí, escrever um textinho de 2 páginas, no máximo, tá? Para entregar no dia 28, que é não na próxima terça, na outra, daqui 2 semanas. Então, dá uma olhada, entra lá no AVA de vocês, dá uma olhada em como está escrito aqui, lê o plano de aula. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês me falam que eu explico de novo, não tem problema. Eu não tô te ouvindo, João. Acho que seu microfone tá desativado. Pode desligar o microfone para você falar, porque tá dando interferência. Fazendo favor, só para a professora explicar o finalzinho que eu não entendi. Você quer que eu explique de novo, então, o final? Até que parte que você ouviu? Da parte de fazer de pegar e fazer o texto de duas folhas, eu entendi. Eu só não entendi o finalzinho que você falou ali. Tá, eu pedi para vocês darem uma olhada lá no AVA, abre lá, lê as instruções, lê o plano de aula. Aí, se você tiver alguma dúvida sobre como fazer, você me pergunta, pode vir aqui de novo e me perguntar. Se não tiver dúvida, vocês podem começar já a trabalhar, pode fazer com alguém que está online na chamada, ou se você quiser fazer com algum outro colega que você já tem contato, que não está aqui agora, não tem problema, mas eu queria que vocês usassem esse tempo da aula para começar a fazer. Procurar pensar em qual filme vocês vão querer usar, se não tiver lido o texto, ler o texto então, né, fazer alguma coisa assim para aproveitar que eu estou disponível aqui para vocês, para poder tirar as dúvidas. Não pode ser individual, tem que ser em dupla? Se você fizer questão de fazer individual, pode fazer individual. Eu acho bom fazer em dupla porque vocês têm a possibilidade de discutir o assunto, né? Mas pode fazer individual também. Eu sei que você não é da turma, né? E agora a distância é mais difícil ainda. Agora a distância é mais difícil ainda se aproximar das pessoas, né? Então,
se você quiser fazer sozinho, não tem problema. Né, por causa também do meu horário. Eu não tô em Cuiabá também, então fica bem difícil. Eu tô trabalhando, tô ajudando aqui, então fica meio difícil. Uhum. Tá, tudo bem, sem Po- problema. É, pode ser. Pode ser um personagem de uma série ou tem que ser de filme? Não, pode ser série, pode ser novela, pode ser livro, o que você quiser. Só não Tá, esquece então de eu vou colocar pegar o de qual. personagem. Só não esquece de colocar Aham. de onde você tirou esse personagem, explicar certinho quem ele é, tudo mais. Colocar a referência, né? Onde, por exemplo, se eu quiser assistir essa série, onde que tem ela? Ah, tá. Eu tenho que colocar tudo, né? Isso. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, aí eu vou fazer lá, vou entrar no portal. Eu tenho que analisar o perfil Hum. desse personagem e falar do perfil do personagem, tipo, a personalidade dele, como é que é o humor dele, essas coisas assim. Isso, isso. Vamos dizer que você escolheu que seriado que você assiste. Eu quero falar de Grey's Anatomy, porque eu sei, é a única série que eu assisto e eu conheço bem o personagem. Tá, vamos supor que você escolheu, então, lá um personagem. Eu não assisto Grey's Anatomy, então eu não vou poder falar muito. Meredith Mas você Grey, vou escolheu um escolher. personagem. Você escolheu ela para fazer a análise, tudo bem. Isso. Aí você vai me contar como ela é. Você vai falar se ela é tímida, se ela é extrovertida, se ela é brava, se ela é mal educada com os outros, se ela é chorona, se ela é mandona. Você vai contar características dela, né? E aí Isso. depois você vai explicar dessas características o que que você acha que é, com base nas informações que a série te dá. O que que você acha que é herança genética? Por exemplo, será que na família dela as pessoas também têm essas características que ela? Né? A série Uhum. dá algum indício relacionado a isso? Ou será que na história de vida dela, por exemplo, na cultura dela, ela aprendeu a se comportar de uma maneira ou de outra? Spoiler, você vai ver coisas que são da genética e tem coisas que são da cultura. Eu só quero que Sim. você analise o que é que vem da onde, mais ou menos, entendeu? Tá, e tudo isso tem que dar 2 folhas. Isso? Mas não, assim, se passar um pouquinho de 2 folhas, eu vou ser generosa. Eu não vou também não ler seu trabalho a partir de 2 folhas. Mas não precisa ser muito longo, porque você só vai me contar um pouco como ela é e um pouco da história dela. Então não precisa ser uma coisa muito grandiosa. Eu sei que Grey's Anatomy tem muitas temporadas, né? Aí você vai querer contar a história inteira do seriado, não vai dar mesmo. Não, mas eu digo assim, se der uma folha só, não tem problema? Não, é no máximo 2, No mas não máximo tem 2. mínimo. Ah, então tá bom, então. Tá, então eu vou contar da personalidade dela. Então eu vou começar a fazer agora e é pra entregar dia 28, né? Isso. Se terminar antes, pode pular no Ava também, não tem problema, mas eu só vou considerar o prazo encerrado dia 28. Ah, então tá bom. Professor, só Tá tirar uma bom? dúvida. Eu fiz Hum. aquelas atividades, porque eu não participei da aula passada. Eu fiz as atividades que estavam disponíveis no portal, mas lá não aparece nota nem nada. Só tem, na verdade, aparece 8. É a minha nota aquela? Eu não corrigi ainda. É porque no portal, quando eu coloco a nota de uma atividade lá, ele já coloca uma nota, um valor para cada questão. Aí, se você acertou, se você Tá. errou, de acordo com os critérios que estão lá, já dá um valor. Mas eu não corrigi ainda. Eu vou tentar corrigir para a próxima aula dar o feedback para vocês. Ah, então tá bom, então. Obrigado. Eu também fiquei com essa Bom? dúvida. Eu acredito que aquele 8 lá é pelo número de questões que tem. São Uhum. muitas Só tem questões. 8 questões, né? Aí eu tirei essa conclusão, porque eu vi lá que ainda não tinha sido avaliado. Uhum. É isso mesmo. Mas eu vou avaliar para a nossa próxima aula de daqui a 2 semanas. Então tá. Beleza, então, prof. Qualquer coisa eu retorno aqui, tá? Ok, eu vou estar online. Beleza, muito obrigada. Boa noite. Por nada, imagina. Bom trabalho. Obrigada.
Oi, Oi, professora. tudo bem, Cleiton? Tudo. É que meu celular tá ruim, a internet tá ruim pra caramba. A senhora poderia Não tem explicar problema. como que a senhora quer esse trabalho, mais uma vez? Fazendo um favor? Sim, não tem problema, eu explico sim. Vou compartilhar minha tela aqui com você para eu poder Tá, te mostrar lá no Ava como que você vai encontrar. Tá aparecendo para você o meu Ava? tá. Tá, então aqui nessa aba que tá escrito IA2, análise de um personagem. Hum, Aqui tem as instruções. Você vai fazer esse trabalhinho em dupla ou trio. Vocês sim. vão precisar escolher ou uma obra de ficção. Pode ser um filme, pode ser um seriado, pode ser uma novela, pode ser um livro. Eu tinha colocado um episódio de um seriado antes, né? Na aula passada, eu tinha colocado aqui. Só que esse aqui eu tinha colocado. Mas na aula passada, me falaram que nem todo mundo conseguiu acessar ele. Então, eu não vou exigir ele. Vocês podem escolher o que vocês preferirem. Pode escolher um filme que você já assistiu, ou então que é fácil para você de Uhum, encontrar, ou enfim, uma novela que está passando na televisão, o que você preferir. E aí sim. você vai escolher só um personagem para poder Uhum, analisar com base no texto. Esse personagem, o objetivo é descrever as características dele e relacionar com a história de vida dele, ou com o que ele aprendeu na cultura, ou com questões genéticas relacionadas a ele. Então, você vai explicar quem é esse hum, personagem, vai escrever lá, olha, no filme tal, 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 tem um personagem que é assim, assim, assim. Você vai descrever características dele, por exemplo, ele é tímido, ou então ele é grosso, inteligente. mal-humorado, ele é inteligente, Entendi. exatamente. Você vai fazer uma descrição de quem ele é, pode descrever outras características, por exemplo, o jeito que ele anda, ou se ele, enfim, alguma outra característica que não seja só Eu não posso personalidade. falar dos personagens em volta dele, só de um personagem, que no caso seria só o ator principal. Não precisa ser o ator principal, você pode escolher qualquer personagem da história, não precisa ser o protagonista, mas você vai Não, explicar a tipo assim, história só de eu um tenho. deles. Mas eu posso fazer citar alguns personagens que acompanham ele ou não? Pode, se isso for relevante para você explicar o porquê que ele é da forma como ele é, pode. Uhum, tá bom. Pode sim. Aí vocês vão escrever um texto de, no máximo, 2 páginas. Esse Uhum, texto não precisa ter capa, contracapa, sumário, não precisa ter nada disso, mas uhum, precisa o texto estar formatado de acordo com as normas da BNT, que eu coloquei aqui: fonte, tamanho da fonte, o espaçamento entre sim, as linhas, o sim. alinhamento do texto, as margens, essas coisas. E Uhum, aí a data de entrega é até dia 28 de abril, que semana que sim, vem vocês não têm aula porque é feriado, né? Só na outra semana que a gente vai se encontrar de novo. tá bom. Aí vocês vão colocar o trabalho aqui nesse fórum do AVA que eu abri. Acho que você já deve estar Tá. familiarizado, mas eu vou mostrar mesmo Uhum, assim. É só anexar o trabalho aqui nesse campo, né? Como se fosse mandar um e-mail mesmo. Aí ele abre a pastinha do seu computador, se seleciona o arquivo e pronto. tá. Só Mas colocar no aqui. nosso trabalho precisa colocar, identificar o nome dos alunos ou não? Precisa, coloca o No nome. Se trabalho, né? você Isso, você vai fazer ou em dupla ou em trio, e aí, ou se você quiser também, fizer questão de fazer individual, não tem problema, mas eu prefiro que vocês façam em grupo, porque eu acho que fica um trabalho mais rico, Sim. mas coloca o nome completo de todo mundo, para não ter perigo da hora de lançar, eu esquecer de dar nota para alguém, Tranquilo então, professora. Entendi. Valeu, professora. certo? Obrigado. Aí, Tchau, esse tempo professora. da aula agora, Ah, eu tô deixando esse tempo da aula agora para vocês começarem a fazer. Aí eu vou aham. ficar disponível aqui online até 8h30, que é o horário do nosso fim da aula. Se nesse Uhum. meio tempo você tiver alguma dúvida, aí Ah, eu vou estar sim, aqui. sim. Não, eu assisti uma série hoje, eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou fazer sobre ela. Então tá, Tá bom, professora? Tchau, tá certo. beijo. Tchau, até mais. Até.
Oi, professora, eu precisei sair. Oi. Eu queria saber se encerrou as aulas. Eu não consegui pegar muita coisa, mas eu já falei com a Kathleen, eu vou fazer com ela. Ela ficou na sala para ouvir as instruções. Não, assim, não é que a Aham, aula está encerrada, né? Eu estou aqui disponível para vocês começarem a fazer o trabalho certo. e poder tirar as dúvidas. Se vocês quiserem permanecer na chamada enquanto fazem, e aí irem conversando comigo, pode permanecer. Ou se vocês. É porque eu sei que às vezes tem muita gente, muitos de vocês que usam pelo Sim. celular, né? E aí o celular, às vezes, não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu dei a recomendação assim: se quiser desligar a chamada para poder pesquisar o filme, começar a escolher, ou então ler o texto, alguma coisa assim, se vocês não tiverem lido, e aí vocês podem voltar até 8h30 para tirar alguma dúvida que surja. Eu vou estar disponível até esse horário, Ah, tá ótimo, então. tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, professora? Eu vou sair, então, porque eu também Imagina. faço pelo celular mesmo. Uhum, tá certo, então. Então tá, beijo, fica com Deus. Obrigada, amém.
Oi? Tudo bem? Ah, caiu.